Vamos agora então ao item 11.19.10. A era da igreja e o tempo da trombeta. Bom, vamos continuar falando nesse tópico. Nós estamos falando aí do dia da trombeta, né? Até citar o que o irmão Roberto falou, normalmente eu não penso num tempo específico de vamos dizer, como eles fazem hoje, mesmo sendo 3 vezes, porque isso não tem uma regra bíblica, foi algo que eles desenvolveram na história. Então eu não penso, tá bom? Então só falo mesmo, vamos dizer, do tempo da trombeta como um tempo profético. Existe a possibilidade dele marcar o arrebatamento da igreja. Marcar o arrebatamento da igreja, não é impossível. Acho que se tem assim, 2 dia e hora, como eu já falei para vocês, um seria o dia que a igreja nasceu, o dia e hora que a igreja nasceu, no Pentecoste, né, na hora terceira, e no dia do toque da trombeta, mas que nós não temos a hora, né? Que poderia ser, vamos dizer, indicando o tempo do arrebatamento da igreja, mas, como eu disse, nós não temos como saber, tá ok? Então eu não penso no toque da trombeta assim, em relação a parte do dia que ele é tocado, tá bom? Eu penso nele só como tempo profético mesmo. Tá bom? Bom, então eu comento abaixo. Entre Pentecostes e trombeta, ocorria um intervalo de 7 meses. Este período representa a era da igreja. Pentecostes acontecia na primavera em Israel, normalmente no mês de abril ou maio. A chuva serôdia, que cai na primavera, é normalmente simbolizado no avivamento no dia de Pentecostes. A chuva serôdia cai no momento de preparar as videiras para que dê fruto, e assim ocorra uma boa colheita no tempo determinado das trombetas. Tá bom? Então as trombetas também, no caso, ela simbolizava, ela ocorria no momento da colheita da uva, tá bom? No momento da colheita da uva. Por isso enquanto o Pentecostes era a colheita do trigo, né? Próximo às trombetas, descia a chuva temporã. A chuva temporã simboliza um avivamento que desce próximo do fim deste período, entre Pentecostes e trombetas. A chuva temporã cai no momento da semeadura do trigo e colheita da uva. Porque o trigo eles colheram lá das primícias até o Pentecostes, né? E agora eles vão colher a uva. Algumas traduções usam o termo temporã e serôdia para traduzir os termos gregos próimos e ópsomos. Outras traduções utilizam simplesmente primeiras e últimas, como Tiago 5:7, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Eram chuvas que elas ocorriam em colheitas. Tá bom? Elas ocorriam em colheitas. Uma na colheita do trigo e a outra na colheita da uva, né? Bom, mas aí coloquei aí na versão revisada, o mesmo versículo, ele traduz primeiras e últimas. E a versão King James traduz a chuva do outono e a chuva da primavera. O meu roteador aqui está dando alguma interferência aí, está dando uns estalos aqui. Não sei se a internet está falhando, mas está dando uns estalos aqui.
alguma interferência. Bom, o comentário prossegue. Alguns poderão dizer que Deus instituiu essas chuvas só para Israel e o mundo cultivarem mais facilmente o solo. Mas Tiago deixa claro que existe uma simbologia, uma ligação entre as chuvas que regulam o cultivo do solo e a vida da Igreja de Jesus. Então, relendo aqui, irmão, desculpe estar dando uma interferência aqui, não. Então, Tiago deixa claro que existe uma simbologia, uma ligação entre as chuvas que regulam o cultivo do solo e a vida da Igreja de Jesus, desde o seu nascimento até o vitorioso arrebatamento. Sendo assim, faz sentido atribuir as chuvas serôdias ao momento da semeadura do Evangelho, o momento do Pentecostes, porque era quando caía essa chuva serôdia. Tá bom? O avivamento que se deu no Pentecostes é simbolizado na chuva serôdia. Ela preparou o solo para receber a mensagem do Evangelho. A chuva temporã irriga o solo para que a terra possua os recursos necessários para conduzir a semente do trigo à perfeita germinação. A virtude do Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes para que esta possua os recursos espirituais necessários para conduzir a verdade ao conhecimento de todas as nações. Uma pausa aqui, lembrando, né? O mundo que o cristianismo ele enfrentou, ele era fichinha na frente do que nós enfrentamos. Nós temos um período de liberdade. Algumas coisas, algumas leis ilegais que estão colocando aqui no Brasil, que já colocaram, né? Que nós não podemos chamar determinada religião de religião dos demônios. Isso nós já não podemos mais fazer. Mas se chamar de religião pagã, pode. Então, ou seja, é uma lei tola. Então, só que lá nos dias que a igreja nasceu, onde a igreja chegava para pregar, a pregação dela era nociva. Se chegasse para pregar para o romano, né, aí dizia que os deuses que os romanos acreditavam não eram deuses. Aquilo normalmente deixava o povo revoltado, né? Alguns até sem entender por quê, reconheça todos os deuses, então, mas alguns ficavam ofendidos, né? Então, se fosse pregar para Israel também, pregava que Israel tinha sido cortado da comunhão com Deus e que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Então, o nascimento da igreja foi debaixo de assim, uma pressão tremenda, mas ela foi corajosa, enfrentando até a morte, até o Império Romano e depois a Igreja Católica também. Lembrando que a Inquisição Católica foi criada para matar a igreja como Assembleia de Deus, que na época normalmente eram chamados de valdenses. Eles criaram a Inquisição para matar essas igrejas, que só batizavam adultos, que não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. Essas igrejas, né, a Igreja Católica criou a Inquisição para matá-los. E a igreja enfrentou essa Inquisição também, que foi pior do que a do Império Romano. O Império Romano eram perseguições que duravam 2 anos, como a de Décio, perseguição forte mesmo, né? 10 anos, como a de Diocleciano. Porém, na maior parte do tempo, mesmo no Império Romano, a igreja cristã teve tranquilidade. Mas no período católico, ela não teve tranquilidade nunca. Desde Constantino ela começou a ser perseguida, não? E no ano 411 eles botaram um decreto que passaram a usar o exército romano para perseguir as igrejas. E ela continuou pregando e enfrentando. Nós temos o exemplo, lá nos anos 1200, que teve um grupo de cristãos que foram chamados de lollardos, que eles vamos dizer, pregavam o evangelho durante a Inquisição. A Inquisição caçando eles e eles pregando o evangelho. Eles falaram, não podemos parar de pregar o evangelho. E capturavam eles e eles eram
iam para o lugar de morte pregando o evangelho. E nós enfrentamos uma tranquilidade tremenda. Mas essa tranquilidade ela é perigosa, né? Que essa tranquilidade, as pequenas tranquilidades que existiram na história da igreja, lá no período do Império Romano, a história diz que foi uma corrupção generalizada. O próprio Eusébio de Cesareia, na obra dele História Eclesiástica, ele diz, teve um período de cerca de 30 anos, irmãos, de paz, antes da última grande perseguição, que é a perseguição de Diocleciano. Então, foram cerca de 30 anos de paz. Então, o Eusébio de Cesareia mesmo diz que as igrejas elas começaram a se atacar, assim, de quase pegar em armas uma contra a outra. Para vocês verem como tinham igrejas que estavam já completamente desviadas. E, principalmente, nós sabemos quais eram. Era a igreja de Roma e a igreja de Alexandria. Essas igrejas que elas não chegaram a pegar em arma uma contra as outras, né? Essas duas contra as outras, porque essas duas elas eram unidas. Só que elas eram acusadas por outras igrejas, elas eram acusadas de serem igrejas apóstatas, de durante a perseguição elas apostatarem da fé. Então, isso, quando terminava a perseguição, era uma grande confusão entre as igrejas, tá ok? E Eusébio de Cesareia diz, então, que nesses últimos 30 anos, antes da perseguição de Diocleciano, foi um período de corrupção tremendo da igreja. E isso, muito provavelmente, foi planejado pelo inferno. Por quê? 30 anos de paz, as igrejas se corromperam. Aí imagina, as igrejas corrompidas começam uma perseguição dizendo, se você não for ali participar de um culto, sacrificar o animal e comer das coisas sacrificadas, se você não fizer isso, você vai morrer. Então os homens já estavam com a vida toda problemática, porque, vamos dizer, o cristianismo, ele, antes dessa perseguição de Diocleciano, ele dominou Roma. Para vocês terem ideia, segundo a história, a esposa do imperador era cristã, a filha do imperador era cristã. E o imperador não tinha nenhum problema com os cristãos. Eram boas pessoas, né? Trabalhavam bem no reino, eram pessoas de confiança, ele gostava dos cristãos. Só que, como eu disse, que parece que a coisa estava preparada. Aí chegou uma hora que os sacerdotes, a história dá até o nome do sacerdote, Tanges, que ele falou para o imperador, olha, os deuses não ouvem mais o que nós oramos, eles não respondem mais. Por quê? Por causa dos cristãos que estão aí na tua comitiva. Os cristãos dizem que os deuses não existem. Aí foi aí que Diocleciano falou, não, então eles têm que reverenciar, senão nós vamos perder as guerras, senão nós vamos perder o reino, né, para os bárbaros. Eles estavam com um monte de revoltas no Império Romano. Aí ele começa a perseguir os cristãos. Então, eram 30 anos de paz. Pastores que estavam corrompidos. Você vê esses pastores aí que estão aí tudo envolvido em um monte de coisas erradas, política, dinheiro, maçonaria. Se surgisse uma perseguição agora, o indivíduo, ele conhece a verdade, ele sabe que ele está lá. Imagina aqueles pastores que estavam recebendo propina de Bíblia, né? Propina em forma de Bíblia, pediram propina, não, você não tem dinheiro? Não, então nos dá aí 2.000 Bíblias, pedindo propina em forma de Bíblia. Então foi a corrupção que ocorreu, em especial nessa igreja de Roma e nessa igreja de Alexandria, que eram as mais ricas. E a de Roma, né, estava lá junto do imperador. Não? E aí, no dia seguinte, ele era obrigado, ou ele cultuava, ou ele morria. O indivíduo, ele conhecendo a verdade, ele sabia que ele estava errado diante de Deus, né, pelas coisas que ele estava fazendo. Nesse período, nós sabemos que o bispo de Roma, ele se juntou, isso antes de Constantino, eu estou falando antes da perseguição de Diocleciano. O bispo de Roma, ele se juntou com o bispo de Alexandria e pediu ao imperador romano para ele tirar
o pastor da igreja de Antioquia, que era uma igreja mais conservadora. Quando você estuda a história da teologia, a história da teologia divide na escola de Alexandria e na escola de Antioquia. Aí vocês vão ver que todo historiador fala, a história de Alexandria é uma escola liberal. A escola de Antioquia é uma escola conservadora. O bispo de Antioquia e de Roma, eles se juntam, vão no imperador, o imperador expulsa o principal pastor, o bispo lá de Antioquia. Isso antes de Constantino, 30 anos antes de Constantino, 20 anos antes de Constantino, não? Antes da perseguição mesmo. Nesse período de paz, estava tudo tranquilo, né? Eles chegaram a influenciar o imperador contra outro imperador. Quem estuda história da igreja comigo, nós vamos estudar essa história em breve, tá bom? Que isso é bom, em breve, né? Isso é ali próximo do ano 270. Constantino, ele vai acabar com a perseguição lá em 312, 313, tá bom? Okay? Então, isso parece que foi planejado, tá bom? E aí aqueles pastores todos, infelizmente, acabaram se corrompendo. Então a igreja, ela foi fiel em todo momento. E quando teve tranquilidade, cresceu o número dos infiéis, das igrejas dominadas por pastores infiéis. E você pense, agora o nosso tempo, há quanto tempo nós estamos sem perseguição? Eu nasci na liberdade. Aliás, quando eu nasci, a pregação que eu via na Assembleia de Deus, podiam falar coisas que hoje não pode mais falar. Então, eu nasci na liberdade. Os últimos 200 anos foram 200 anos de liberdade. Não? E essa verdade, eu normalmente falo que existe a possibilidade também dessa liberdade ter sido pensada, inclusive pelo mesmo grupo que teria pensado aquele período lá de 30 anos de paz, para depois vir com uma grande perseguição. E quem eram? Eram os gnósticos, porque nós sabemos que os gnósticos é que ficam junto com Constantino. Não? Eles é que teriam pensado. Por quê? Porque há 200 anos atrás, isso é provado na história, eles inclusive nos acusam de nós termos sido beneficiados por eles. Quem? Os gnósticos, maçons. Eles dizem, olha, vocês evangélicos, vocês não deveriam nos acusar. Se vocês têm liberdade hoje, é porque há 200 anos atrás nós fizemos a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E a história comprova, foram eles mesmos que fizeram, né? Tá bom? E que eles defenderam a liberdade. Bom, eles não foram os únicos. Tinha um anabatista lá nos Estados Unidos, John Leland, que era um anabatista da Igreja Batista Separada. Ele influenciou muito na liberdade, inclusive na separação. Ele pregou no Congresso diversas vezes na separação entre religião e Estado. Mas é verdade que a maçonaria realmente ela defendeu o fim da perseguição. Mas eu digo por quê? Porque o método dela é diferente do método do Império Romano e do catolicismo. O catolicismo era jogar na fogueira, o do gnosticismo, da maçonaria, é ludibriar, é enganar doutrinariamente. Tá bom? É enganar doutrinariamente, porque no final o anticristo vem enganando todo mundo. Até Israel será enganado por 3 anos e meio. As igrejas que ficarem aqui na grande tribulação, eu posso dizer para vocês o que o anticristo vai falar sobre essas igrejas. E assim, vamos dar nome aos bodes, né? Por exemplo, um presbiteriano na grande tribulação. O que o anticristo vai falar para eles? Vocês sabem que foram os protestantes, e hoje é dominada ao meio acadêmico presbiteriano, qualquer linha protestante reformada, o que predomina lá é o liberalismo teológico. Principalmente desacreditando em partes da Bíblia, até textual mesmo. Você vê aí protestante falando, ele considera normal considerar, por exemplo, os capítulos 8 a 12 de Daniel serem uma fraude.
Eles tratam, eu vejo eles falando no YouTube, é meu trabalho. O cristão não pode tratar isso como normal, porque isso afeta diretamente a autoridade da Bíblia. Tá bom? Então, eles nem percebem. Eu vejo Augusto Nicodemos criticando o liberalismo teológico, mas, na verdade, eles são dominados pelo liberalismo teológico. É porque isso que eu falei para vocês, se você for falar com ele, ele vai te dizer o seguinte: não, isso aí não é liberalismo teológico, não. Liberalismo teológico é não acreditar na ressurreição de Jesus. Não? Isso aí também é liberalismo teológico, tá ok? Mas o princípio do liberalismo teológico é desacreditar na Bíblia. Porque para você desacreditar na ressurreição de Jesus, você tem que desacreditar na Bíblia, porque a Bíblia afirma que aconteceu. Não? Então, a base do liberalismo teológico é desacreditar na Bíblia. E se você vê, eles falam naturalmente que a Bíblia ela é um texto inventado cerca de 600 anos antes de Cristo. Por exemplo, tem um israelense que eu já acho muito estranho, Israel Finkelstein. Ele diz que a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, um israelita fala isso, olha, que o Antigo Testamento ele é todo copiado de lendas pagãs. Não? Que ele teria sido inventado ali cerca de 600 anos antes de Cristo, por um grupo de cananeus. Isso é falado por um israelita. Não? Teria sido uma história que inventaram ali de um grupo de cananeus, que inventaram toda uma história de um povo antigo, mas que Davi não existiu, Moisés não existiu, Abraão, Isaac, Jacó, José, aquilo ali é tudo história inventada. Isso é um judeu que fala isso, tá bom? E você pode procurar Israel Finkelstein, ele foi convidado para vir aqui na Universidade Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana. Mas, vamos dizer, às vezes vão até argumentar, né? É um trabalho acadêmico só. Bom, eu, pelo menos como cristão, eu considero isso muito ruim, né? Um homem que fala uma coisa dessa da Bíblia. Então, de qualquer maneira, eu não traria. Mas se você observar, eles, na verdade, eles pregam esse liberalismo teológico. Você pode procurar que vocês vão ver, é normal eles falarem, tá bom? Desse liberalismo teológico que eu estou falando para vocês, que parte do livro de Daniel está na Bíblia, mas foi inventado. Isso aí é normal eles falarem. Não, isso aí é uma discussão acadêmica de documentos, mas eles pregam, ensinam isso como algo normal. E muitos acreditam mesmo, estão entre eles. Então, quando ele diz, e claro, você tem que interpretar, qual a consequência de você dizer que a Bíblia é um texto inventado 600 anos antes de Cristo? É você dizer que o monoteísmo, que ele teria surgido ou com Abraão ou com Moisés, tá bom? Que esse monoteísmo é uma lenda. Por quê? Porque se a história foi inventada 600 anos antes de Cristo, 600 antes de Cristo é o período que vai começar o cativeiro babilônio. Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Esse Israel Finkelstein, ele diz que Davi, aquilo ali é uma lenda, que nada daquilo... Davi, ele fala, se existiu, foi um líder tribal. Então, Davi viveu no ano 1000. Moisés viveu nos anos 1500. Abraão viveu no ano 2000. Tudo isso que você tem antes dos anos 600 é a interpretação natural. Se a Bíblia é um texto inventado nos anos 600 antes de Cristo, então Moisés é uma lenda, Abraão é uma lenda. Olha, o monoteísmo é uma lenda. A história de Israel seria toda uma fraude. Como é que um judeu fala isso? E isso, agora pensando, né, como eu disse para vocês, um protestante, que então ele entra na grande tribulação. O anticristo vai bater palmas para ele. Porque você dizer que a Bíblia é um texto inventado 600 anos antes de Cristo, ou dizer que tem partes da Bíblia que foi colocada ali através de uma fraude, que não faz parte do livro de Daniel, você desacreditar na Bíblia Sagrada, meu irmão, o anticristo vai bater palmas, é claro. Então, o que é feito hoje nas universidades é tolerar, pelo menos tolerar, esse liberalismo teológico, que vocês guardem isso que eu estou falando para vocês. Para você entender liberalismo teológico, é só você considerar o seguinte: desacreditou a Bíblia ou parte da Bíblia,
Essa é a raiz do liberalismo teológico. A pessoa pode chegar ao absurdo de se dizer cristão, mas desacreditar na ressurreição de Jesus. Mas para ele chegar a desacreditar na ressurreição, ele tem que desacreditar na Bíblia. Então, a raiz do liberalismo teológico é desacreditar na Bíblia. E as universidades, eu vejo aí o material didático, o que eles falam na internet, eles, claramente, o que predomina entre eles é o liberalismo teológico. Então, vocês acham que eles vão, vamos dizer, criar problema para o anticristo? Na verdade, se você for conversar, por exemplo, com um presbiteriano, é muito confuso, irmãos, porque eles acreditam que eles estão no milênio. Não era mais para eles estarem falando de anticristo, mas eles agora estão falando. Quem sempre falou de anticristo, por exemplo, era a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus acredita que o anticristo virá, ele vai fazer uma aliança com Israel. Não? E aí, 7 anos de grande tribulação, e depois então começa o reino de Deus, o milênio. É isso que a Assembleia de Deus prega. Existe uma sequência de 7 anos de grande tribulação e depois Jesus reina 1000 anos na terra, com o leão deitando com o cordeiro, nenhuma nação fará mais guerra contra outra nação. Isso é o que a Assembleia de Deus prega. Se você for conversar com um presbiteriano, ele vai dizer que esse aqui é o reino de Deus. É o que eles dizem mesmo. Quando que começou esse reino de Deus, esse milênio do Apocalipse? Começou com Constantino. Foi isso que Eusébio de Cesareia defendeu. Está lá na obra História Eclesiástica dele. Não? Ele critica o discípulo de João chamado Pápias, que afirmava que Jesus voltaria e reinaria na terra sobre Israel por 1000 anos, e Pápias dizia que João falou isso para ele. Pápias foi martirizado lá no ano 155, né? Pápias foi discípulo de João e dizia que João tinha falado isso para ele. Como Eusébio de Cesareia quer negar, porque ele quer pregar que aquele era o início do reino de Deus, o início, né, do reino de paz, ele queria pregar isso, então ele critica textualmente. Não, Pápias deve ter entendido errado o que João explicou para ele. Na verdade, o reino de Deus está começando agora. Essa é uma mensagem da Babilônia apocalíptica. Para vocês verem como o mundo está sendo enganado. A Babilônia apocalíptica, ela começou a pregar que ela tinha a missão de implantar o reino de Deus aqui na terra e que Jesus não voltaria para reinar na terra. E quem é que apoiou isso? Foi Eusébio de Cesareia. Foi Eusébio de Cesareia que pregou essa mentira, esse engano. Não? E era para a história já ter desmascarado essa... Porque Eusébio de Cesareia, lembre-se, são 1701 anos. Ano passado completou, porque foi em 325, vamos considerar, o Concílio de Nicéia, né? Então, em 2025, completou 1700 anos. 1700 anos. Mas a profecia dizia que o tempo seria de 1000 anos. Então, era para eles... essa escatologia está errada. Quem foi que inventou isso? Foi Eusébio de Cesareia. E tudo isso era um plano mesmo para fazer enganar as pessoas. Não? E é interessante que o Apocalipse, nós veremos, o Apocalipse diz que... apresenta uma fala da Babilônia apocalíptica que eu vejo que se cumpre exatamente nesse momento da história. Eu vou até pegar aqui para poder mostrar a vocês. Abram a Bíblia de vocês aí no livro do Apocalipse. Vamos no capítulo 18. Falando da grande prostituta, Apocalipse capítulo 18, versículo 7, diz o seguinte: quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, presta atenção, irmãos, estou assentada como rainha,
não sou viúva e não verei o pranto. O que significa ela estar sentada como rainha? Ela dizendo que ela está reinando. Ou seja, mas ela não é viúva porque o rei vive. Mas ela, ao mesmo tempo, o rei vive, mas ela diz que ela está reinando. Não? Ou seja, exatamente o que a Igreja Católica fez na história. Essa aula de história da Igreja, ela se combina com Apocalipse, não tem jeito. Foi exatamente o que a Igreja Católica ela fez na história. Vamos dizer, assumindo esse lugar, se disfarçando de igreja verdadeira. Não? Bom, voltando aqui ao material didático, eu estava lendo o ponto que diz: a chuva serôdia cai no momento de preparar as videiras para que dê fruto, e assim ocorra uma boa colheita no tempo determinado das trombetas. Próximo às trombetas, descia a chuva temporã. A chuva temporã simboliza um avivamento que desce próximo do fim deste período entre Pentecostes e trombetas. A chuva temporã cai no momento da semeadura do trigo e colheita da uva. Poxa, irmão, desculpe, eu li errado aqui, olha. Eu estou lendo errado. Eu voltei, eu estou, na verdade, no parágrafo, nós lemos Tiago 5, versículo 7, né? Como eu fui abrir a Bíblia aqui, e acabou que eu mudei a página. Pois bem, então, continuando a leitura na página 106, alguns poderão dizer que Deus instituiu essas chuvas só para Israel e o mundo cultivarem mais facilmente o solo, mas Tiago deixa claro que existe uma simbologia, uma ligação entre as chuvas que regulam o cultivo do solo e a vida da Igreja de Jesus, desde o seu nascimento até o vitorioso arrebatamento. Sendo assim, faz sentido atribuir as chuvas serôdias ao momento da semeadura do Evangelho, o momento do Pentecostes. O avivamento que se deu no Pentecoste é simbolizado na chuva serôdia. Ela preparou o solo para receber a mensagem do Evangelho. A chuva temporã irriga o solo para que a terra possua os recursos necessários para conduzir a semente do trigo à perfeita germinação. Isso aqui é uma outra maneira de dizer que vocês já devem ter ouvido falar, claro, já leram que o apóstolo Paulo falou, que vindo a plenitude dos tempos, enviou-nos Deus o seu Filho embaixo da lei, nascido sob a lei, ok? O que significa essa plenitude dos tempos? A expressão tempos é essa expressão que o apóstolo Paulo certamente toma do Antigo Testamento, mas aquele era um momento, vamos dizer assim, que a humanidade estava preparada para receber a mensagem do Evangelho. Não? A humanidade estava preparada para receber a mensagem do Evangelho. Até, por exemplo, as estradas romanas, um período que era de pouca guerra. Imagine você evangelizar o mundo se o mundo estivesse em guerra. Não? Então, a chamada paz romana, tudo isso ajudava, tá bom? Para o nascer do Evangelho. Não? E eu acredito que a igreja cristã, por exemplo, a todo momento eu estou pedindo a Deus para abrir os meus olhos para que eu consiga ver. E eu acredito que um grupo de cristãos não será enganado. Um grupo de cristãos, Jesus Cristo prometeu que eles não serão enganados. E na verdade, vai haver entre eles uma mensagem. Eles vão conseguir ver que o que está acontecendo é na profecia. E nós conseguimos entender isso porque nós estamos vendo acontecer o que nós pregávamos há 30 anos atrás. Nós estamos conseguindo ver acontecer. O problema é que tem uma parte que ela simplesmente não consegue ver.
Não? Simplesmente não consegue ver. Tanto que vocês sabem, eu estou dando aula na Confraderge e, principalmente ano passado, eu estava em Paracambi, um irmão falou assim, pastor, caramba, eu só fico pensando como que nós fomos enganados acreditando que nós... todo mundo prega e fala que nós nascemos da Igreja Católica. Não, todo mundo não. É uma Assembleia de Deus recente. É uma Assembleia de Deus recente. Não? Então, é difícil de explicar as pessoas estarem sendo enganadas. Mas, por outro lado, eu vejo o seguinte, quando elas ouvem a verdade, elas mudam de direção imediatamente. Tanto que eu vi o aluno, ele falava chateado, falou assim, caramba, não me convenço como que nós fomos enganados, porque ele é talvez um professor ensinando, né, isso. Eu dou graças a Deus pela vida da direção da Confraderge, que viu essa mensagem como uma mensagem que tem que ser pregada. Porque tem muita gente, não fica inventando história não, fica inventando isso aí só vai criar problema, né? Vamos deixar a coisa andar assim, sem criar problema, sem chamar ninguém de Babilônia apocalíptica, sem dizer que ninguém quer enganar ninguém. Vamos só seguir a nossa vida. Mas o que ele não sabe é que ele está sendo enganado, né? Essa é uma verdade, ele está sendo enganado, não tem jeito, né? Porque o que ele está pregando é um engano. E pode ser chato, pode ser chamarem até de mal educado ou de antiético, mas como é que nós vamos mudar o que nós pregamos? Eu não consigo mudar. Já pensou? Eu encontro um aluno que foi meu aluno, eu tenho aluno de 30, né, 40 anos atrás, tem um aluno que está nos Estados Unidos, às vezes assiste aula comigo, foi meu aluno há 40 anos atrás. Como é que eu vou dizer hoje que, vamos dizer, não, nós temos que dar uma interpretação completamente diferente. O livro que eu escrevi sobre heresiologia, eu coloquei lá a Igreja Católica como uma seita, né? E coloco lá o purgatório. Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como pregar outra coisa. Eu teria que me jubilar na Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus um dia falar não pode mais pregar contra o purgatório, não pode mais pregar contra a oração aos mortos, não pode mais chamar a Igreja Católica de Babilônia apocalíptica, aí eu teria que me jubilar, né? Como é que vai fazer? Mas eu acredito que não vai chegar nesse ponto por causa do povo. Porque o cristão, quando ele ouve a verdade, né, o assembleiano de verdade, falar com ele de ir para o cemitério para orar pelos antepassados dele, cristão de verdade, ele não aceita isso, mas de jeito nenhum. Ele sabe que essa é a religião do mal. Ele cresceu evangelizando. Não? Só que hoje, se você for ao cemitério, eu não sei nem se a justiça ainda permite ir ao cemitério. Tem que ver, talvez esteja até proibido. Não? Porque eles já conseguiram proibir pregar dentro de trem, tudo. Né? Então, está arriscado eles terem conseguido proibir. Depois eu vou até ver isso. Nunca verifiquei. Mas hoje, ir ao cemitério, vamos dizer, no mínimo você vai ser chamado de mal educado. Não? E até eu estou falando por alguns cristãos te chamarem de mal educado. Né? Então, pois bem, prosseguindo então a leitura, a virtude do Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, para que esta possua os recursos espirituais necessários para conduzir a verdade ao conhecimento de todas as nações. Eu tinha parado aqui, olha. Né? O momento que a semente se torna árvore, ocorre a colheita. O momento que a igreja prega o evangelho do reino em todo o mundo representa o momento da colheita. Não? Esse é o momento da colheita. Né? Nesse contexto que eu estava falando para vocês, é uma preocupação sobre pessoas que de repente parece que estão perdendo a fé na hora da colheita. Porque é o que eu falo sobre esse contato com as igrejas calvinistas. As igrejas calvinistas, elas falam para o povo não darem ouvido ao que o pastor da Assembleia de Deus prega. É assim, é uma incoerência muito grande.
Os pastores calvinistas, eles falam abertamente, ó, esses pastores que falam que para olhar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus, não ouça o que eles dizem, eles são falsos profetas. O Augusto Nicodemos tem um vídeo falando isso. Eu não falo para rechaçar ou por ira, não, mas na verdade eu digo, pode ver, não tem nem ira, não mudo nem o tom de voz, mas na verdade o falso profeta é ele não sabe. A escatologia que ele prega é essa escatologia que eu acabei de contar para vocês, de Eusébio de Cesareia e da Babilônia apocalíptica. Não existe dúvida que Calvino ele foi batizado na Babilônia apocalíptica. O próprio Calvino dizia, esse negócio de purgatório e orar aos mortos, isso é paganismo. E o apóstolo Paulo chama o paganismo de assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Por isso que nós temos que sair dessa igreja. O que ele não percebe é que ele estava dizendo que a igreja de Jesus estava assentada à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Era para ele ter tido um raciocíniozinho pequeno, mas necessário para a alma dele não estar no inferno hoje. Era dizer o quê? Então existia uma igreja fora dessa igreja. E tudo bem que naquela época a quantidade de informações era menor do que a que nós temos hoje, porque hoje nós temos muitas histórias, mas nós temos escritos católicos dos anos 1100 a 1300, tem pelo menos 3 livros católicos falando das igrejas que só batizavam adultos. Só que a lógica católica dizia que elas tinham sido condenadas nos concílios, no concílio de 418, 431, 450, esses 3 concílios condenaram as igrejas que batizavam adultos. Aí Calvino olhava para esses concílios, que ele estudou seriam os concílios verdadeiros, ele então acreditava que, na verdade, aqueles anabatistas, como eles chamavam, eram hereges. Mas, na verdade, ele nunca pensou que os homens que estavam escrevendo aqueles concílios praticavam o culto aos mortos. Então, segundo a interpretação de Calvino, eles estavam praticando paganismo. Era para Calvino ter dito, a condenação deles não vale nada. Porque hoje já teve, né, presbiteriano que eu conheci, né, a pessoa, né, conversar numa banda, Levi, você sabe que se você criticar o batismo de recém-nascido, o batismo de adulto ele foi condenado na história, lá no ano 418, 431, 450. Você sabe disso, né? Eu falei, sim, eu sei. Mas quem foi que condenou? Foi uma igreja que, segundo o teu líder Calvino, ela praticava paganismo. Segundo o teu líder Calvino, ela estava sentada à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio, que era isso que Calvino dizia. O problema é que essa não era a igreja de Jesus, então a condenação dela não vale de nada. Na verdade, aquelas igrejas que só batizavam adultos, elas eram as igrejas certas. Tanto que essa igreja de Roma tinha que matar elas, organizar a Inquisição para matar elas, porque senão elas cresciam e simplesmente iriam acabar mostrando que a Igreja Católica é, na verdade, a Babilônia apocalíptica, como hoje a gente mostra fácil. Um indivíduo que ouve, tá bom? O que eu explico aqui, e vê a história da Igreja Católica e lê a Bíblia, não, realmente, esse negócio de purgatório, orar aos mortos, isso aí não está na Bíblia, não. Isso aí não está na Bíblia, não tem como. Isso aí realmente ocorreu, que foi colocado o purgatório lá, quando ocorreu uma grande mudança na história da igreja. Até Constantino ela era perseguida, a partir de Constantino ela passou a perseguir, até Constantino ela não aceitava imagem de escultura, nem orar aos mortos, de jeito nenhum. A partir de Constantino, aquela igreja de Roma passou a admitir. E essa igreja dizia que tinha a missão de matar as outras igrejas. Eu fico pensando assim, um dia, a humanidade, durante o milênio, eles vão falar, rapaz, como é que eu fui enganado por aquela história? Igual o irmão falava lá em Paracambi. Não, pastor, pensando hoje, como é que nós fomos enganados com essa história? Era para a humanidade. Não, isso não pode ser verdade. Isso é tudo diferente do que Jesus falou. Mas a humanidade está sendo enganada, a Assembleia de Deus está sendo enganada.
Tem um monte de pessoas sendo enganadas. Não? Bom, prosseguindo, eu cito o exemplo do missionário do seminário onde eu estudei, missionário Lourenço Olson. Eu digo, quando os alunos perguntavam ao missionário Niels Lawrence Olson sobre o significado do avivamento dos últimos dias, avivamento que ocorreu no século XX, ele respondia: essa é a chuva temporã. O avivamento dos últimos dias é fruto da oração de um grupo de anabatistas. As igrejas que não aceitavam o batismo infantil e por isso eram perseguidas desde os dias de Agostinho de Hipona. A Igreja Anabatista da Morávia iniciou um período de oração ininterrupto que durou 100 anos. É um exemplo interessante, irmãos, e realmente elas viveram ali próximo dos anos 1700, e nesse período as igrejas que só praticam o batismo de adultos, elas tiveram um crescimento, e essa igreja, eu falo, essa era uma igreja pentecostal, tá bom? Era uma igreja pentecostal. Eles oraram, irmãos, por 100 anos, sem interrupção, nos anos 1700. E o crescimento da obra de Deus, a partir desse momento da história, também o mundo estava concedendo liberdade, não tinha mais como perseguir os cristãos. A Holanda ainda foi lá nos anos 1590, quando teve um anabatista que foi enterrada viva. Aí eles se revoltaram com os católicos e falaram, não pode mais, não. E mataram ou enterraram a irmã viva. A Inquisição, ela fazia isso era normal, mas chegou num determinado momento que a população já não aceitou mais. Aí pararam de matar lá na Holanda, mas porque a população se revoltou. Aí depois, na Inglaterra, ainda teve perseguição nos anos 1700, foi só acho que nos anos 1600, foi só acho que no ano 1682 que a Inglaterra deu fim à perseguição. E aí os outros países foram também eliminando a perseguição. Quando chega nos anos 1800, a perseguição praticamente para em toda a Europa. Os últimos países, o último país foi a Suécia luterana. Ela só foi conceder autorização para as igrejas anabatistas, as igrejas que defendem o batismo de adulto, se registrarem. Em 1858, ela aboliu a lei de perseguição e em 1870 ela permitiu que essas igrejas se registrassem. Para vocês terem ideia, foi em 1870. Né? O Gunnar Wingre, ele nasce já num período, vamos dizer, de liberdade. Ele nasce num período de liberdade. Mas a geração anterior a ele, eu pesquiso na história, a gente não encontra a data de nascimento dos pastores anteriores a ele. Por quê? Porque os homens, eles viviam no mato, eles não podiam nem se registrar. Se eles fossem registrar, o pai dele fosse registrar ele, tinha que passar por um sacerdote lá luterano, fazer um ritual e tinha que passar pelo batismo. E quem é que queria o batismo luterano? Os luteranos, eles continuam orando aos mortos. A igreja luterana é uma seita, irmãos, pesada. Tanto que você vai aí na internet, isso é público, vai no site oficial da Igreja Luterana. Está lá escrito que não tem nenhum problema ser luterano e ser maçom ao mesmo tempo. Lembre-se, a maçonaria é um nome moderno do gnosticismo. O que eles estão dizendo? Não tem nenhum problema ser luterano e ser gnóstico ao mesmo tempo. A maçonaria, ela se declara gnóstico. Isso não é uma novidade que eu estou trazendo aqui. Então, essas igrejas, elas estão morrendo no mundo, né? Então, enquanto as igrejas anabatistas tiveram um crescimento. Esse crescimento que eu falei para vocês, por outro lado, ele trouxe uma liberdade, e essa tranquilidade fez surgir tantos tipos de igrejas, e algumas igrejas até fundadas mesmo por maçons, que eu entendo na história que foram igrejas criadas para enganar o povo. Adventista do sétimo dia, até os historiadores adventistas do sétimo dia, ele reconhece, Guilherme Miller, o fundador, ele servia a coisa ruim. Ele era gnóstico, ele era maçom.
e começou a ter revelações da Bíblia e continuou pregando e servindo no gnosticismo até 1831. Por 15 anos ele foi pastor da igreja que ele estava fundando, como grau 33 lá do gnosticismo, né, maçônico. E também essas igrejas que vocês veem hoje, né, é estranho, né, porque Satanás ele parece que ele não esconde. Você pode pegar as igrejas hoje, que elas têm uma pirâmide em cima, tem lá as colunas da maçonaria. Você vai encontrar igrejas fundadas por maçons, como está lá naquele livro que eu falei para vocês, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, né? Igrejas fundadas por maçons. O gnosticismo, ele funda igrejas. As igrejas, você pode ver, neopentecostais, é só você olhar o formato do templo lá. É um templo da maçonaria, é um templo gnóstico, isso não existe dúvida. Todos sabem que aquela ali é uma arquitetura da maçonaria. E isso está dominando as igrejas. Isso está dominando as igrejas. Essas igrejas calvinistas, elas são dominadas mesmo. Todas as igrejas calvinistas vieram para o Brasil como missionários gnósticos, missionários maçons. É só vocês pegarem aquele livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. E também de outras denominações calvinistas. As denominações calvinistas, porque o calvinismo e o luteranismo, eles nasceram debaixo da maçonaria, do gnosticismo. Tá bom? Eles nasceram debaixo do gnosticismo. Essa é uma verdade. O primeiro estatuto, quando o gnosticismo vai organizar a maçonaria, o primeiro estatuto, eu não lembro o nome deles, né? Mas são 3 pastores calvinistas. Aquele príncipe que protegeu Lutero, ele era um gnóstico, fazia parte das ordens gnósticas que vai gerar a maçonaria. Então, aquilo ali é um movimento para calvinismo e luteranismo, é um movimento dentro da Babilônia apocalíptica para enganar a verdadeira igreja de Jesus. E está enganando, porque quando a Assembleia de Deus se diz protestante, a Assembleia de Deus está dizendo que ela nasceu da Babilônia apocalíptica. Se ela nasceu da Babilônia apocalíptica, isso não tem como ser provado, irmãos. Eu já provei na história, e a história provou, não fui eu que provei, não. A história provou que existiam igrejas em grande quantidade que só batizavam adultos, e essas igrejas eram perseguidas implacavelmente pela Igreja Católica. Isso é fácil de ver na história. Não? A própria humanidade vai chegar o dia que ela vai dizer, caramba, como que a Igreja Católica conseguiu nos enganar assim, hein? Como ela conseguiu nos enganar? Porque fica fácil de ver que existiam outras igrejas. E que a Igreja de Jesus não podia matar, meu Deus. A Igreja de Jesus não podia fazer aquilo que ela fazia, de jogar na fogueira. É impossível. Se você acredita nas palavras de Jesus, né, isso é impossível. A Igreja de Jesus tem que ter sido uma ovelha na história. O que os historiadores falam, não, vamos tolerar porque todos falham, então os seguidores de Jesus também falharam. Mas isso não é assim, irmãos. Existem falhas e falhas. Uma falha doutrinária, como do purgatório, essa já elimina. Mas a falha histórica, né, existe uma obra, irmãos, para os irmãos verem por que a Europa está, por exemplo, fecham 10.000 templos por ano das igrejas católica e protestante. Por quê? Em 2013, há 13 anos, foi lançada uma coleção lá na Europa. O título da coleção é Os Crimes do Cristianismo, porque agora abriram todos os documentos antigos, tá bom? Abriram todos os documentos antigos. Inclusive, teve alguns documentos que foram roubados de dentro do Vaticano, que alguns suspeitam de alguns católicos terem facilitado, né, para que aquela difamação chegasse nas mãos do povo.
E aí eles descobriram coisas da história, não? Coisas inacreditáveis que a Igreja Católica fazia. Então, aí o indivíduo escreveu essa obra, Os Crimes do Cristianismo. É uma coleção, irmãos, de 10 volumes. Uma coleção de 10 volumes. As histórias que você vê ali, para você ter ideia, os filhos de Constantino, eles já tinham campo de concentração e campo de extermínio. Principalmente para matar anabatistas. Eles tinham campo de concentração e campo de extermínio. Isso nos anos 350. Essa enciclopédia conta. É um documento. E aí, o que a igreja... isso aí são, irmãos, centenas de histórias. Não? Só que o título da obra está errado. Um dia a humanidade vai falar, caramba, como é que esse indivíduo não conseguiu ver isso? Né? Que esses não poderiam ser seguidores de Jesus. Ele então não deveria ter chamado os crimes do cristianismo, ele deveria ter chamado os crimes do catolicismo. Mas ele escreve os crimes do cristianismo e o mundo todo, quando olha para a história conta que ela era a igreja cristã. A igreja que estava escrevendo as doutrinas, a história fala isso. Só que, na verdade, ela não estava escrevendo a doutrina, ela estava pervertendo a doutrina. Ela fala o seguinte, não, nós que organizamos o cânon sagrado. Ela perverteu o cânon sagrado. Quando ela se reúne em 325, ela coloca os livros apócrifos. Então ela não estava protegendo, ela estava pervertendo. Se você acredita nas palavras de Jesus, você não pode acreditar que aqueles papas e aqueles imperadores estavam realmente servindo a Jesus. Você não pode acreditar nisso. Para as palavras de Jesus serem verdadeiras, tem que ter existido uma igreja fora daquela igreja. E nós encontramos essa igreja. Não? Encontramos essa igreja e com características das Assembleias de Deus. Não? Mas aquela igreja de Roma realmente não tem como ela ser realmente a verdadeira igreja de Jesus. As doutrinas que ela adotou são com certeza doutrinas heréticas. Jamais a igreja de Jesus pregaria que Maria é mãe de Deus. Isso aí é uma entre outras heresias. Uma imagem de escultura, fazer uma oração. Não, o cristão não faz isso de jeito nenhum. Mas se você disser, como a Assembleia de Deus está dizendo, que ela é a igreja de Jesus, isso é um erro gravíssimo, irmão. Não, você está dizendo que a igreja de Jesus, desde Constantino, são 1.700 anos, então, com imagem de escultura. É por isso que se você entrar no YouTube e procurar, você vai encontrar um pastor da Assembleia de Deus que ele prega com uma imagem de Maria no púlpito. A Igreja Católica enganou ele. Ele fala nas pregações dele, a Assembleia de Deus nasceu agora, recentemente. A Igreja Católica existe pelo menos há 1.700 anos, e há 1.700 anos, 1.600 anos, ela tem imagem de escultura, então não é errado. Nós não podemos chegar agora na história e dizer que eles estão errados. O problema é que ele foi enganado. O problema é que ele foi enganado. Nós não chegamos agora na história. Nós não chegamos no século XX. Nós existíamos nos Estados Unidos, mas a Assembleia de Deus, principalmente na Suécia, ok? Mas existiam igrejas irmãs nos Estados Unidos, na Europa. Essas igrejas existiam na Suécia, e até a enciclopédia sueca diz quem foi que evangelizou a Suécia? Os moravianos, que eram pentecostais, ok? Que eram pentecostais. Então, eles fizeram um trabalho que a igreja teve um crescimento espetacular, enquanto a igreja que batiza recém-nascido estão morrendo, as igrejas que batizam adultos estão se desenvolvendo, e principalmente as pentecostais. Só que aí trouxe esse período de paz, trouxe esse desenvolvimento, né? Mas assim, a confusão doutrinária, irmãos, nos Estados Unidos, eu tenho uma sobrinha que está lá, ela falou que o evangelho lá nos Estados Unidos está muito enfraquecido. E eu respondi para ela, e eu respondo para vocês, por que o evangelho
nos Estados Unidos e assim, nos Estados Unidos principalmente, mesmo ela falando assim de igreja cristã, você encontrar uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus Avivada, ela falou, tio, aqui para nós acharmos uma igreja, né, que nós perguntamos, nós temos que pegar o carro, andar 1h30 de estrada para a gente achar uma igreja. E eu sei o que matou aquelas igrejas lá, que existem poucas igrejas lá hoje, foi o contato com o calvinismo. O calvinismo é uma das piores doutrinas da história e uma das melhores coisas para matar a igreja. Porque o que o calvinismo prega é uma doutrina que ofende o nosso Deus, porque eles pregam que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus. Isso está escrito em todas as confissões de fé calvinista. Quem se diz calvinista está ofendendo a Deus. Então, o calvinismo é que mata, porque o calvinismo é que ele foi mais proselitista, né? O Lutero, nós somos luteranos, né? Então, e a Suécia, então, Dinamarca, Alemanha, claro, tá bom? Os outros países foram adotando o calvinismo, que era mais político, tá bom? Era mais político, ok? Então, eles se dividiram assim, mas eles hoje estão morrendo. Eles estão morrendo. E essa doutrina calvinista de pregar que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus, isso prova que Calvino era um herege. E quando eu falo isso para calvinista, ele fala, não, mas ninguém acredita nisso. Eu não acredito. Mas se você é calvinista, você é seguidor de alguém que prega isso. Se você não aceita pregar isso, porque você considera heresia, então você é seguidor de um herege, meu Deus. Então, assim, a lógica protestante, reformada, ela simplesmente não existe. Tem um escrito de um anabatista, não vou lembrar o nome dele agora, ele viveu próximo do ano 1650. Mas ele escreveu uma coisa interessante, ele é um anabatista, ele escrevendo sobre o sucessionismo, dizendo que sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica, aí ele fala o seguinte, mas a situação do protestante é complicado, né? Por quê? Porque se o protestante, se o que ele fala é verdade, e aquela Igreja Católica era a verdadeira Igreja de Jesus, então eles, na verdade, dividiram a verdadeira Igreja de Jesus. E essa verdadeira Igreja de Jesus, pelo que eles pregam, então, ela excomungou todos eles. Lutero não teve nem direito de passar pelo purgatório, que ele foi para o inferno direto, porque ele era um excomungado. Bom, se ela era a Igreja de Jesus, então os protestantes estão todos excomungados, todos condenados a não ir nem ao purgatório e passar direto para o inferno eterno. Agora, por outro lado, se ela não é a Igreja de Jesus, se ela é a Babilônia apocalíptica, isso significa que os protestantes não passam de filhos da Babilônia apocalíptica e também o ministério deles é inválido, porque então é um ministério que veio da Babilônia apocalíptica. Ou o ministério deles é inválido porque eles foram excomungados, ou o ministério deles é inválido porque veio da Babilônia apocalíptica. Então, ele descreve, depois eu vou lembrar o nome deles, ele fala, a situação do protestante, qualquer que seja a conclusão da história, a situação do protestante é ruim. Tá bom? Já nós, anabatistas, nós podemos dizer que nós não viemos da Babilônia apocalíptica. Isso foi um escrito ali dos anos 1650, mais ou menos. Né? Então, o que nós temos que orar, só para continuar a leitura, o que nós temos que orar é sobre esse problema que está acontecendo nas igrejas, das igrejas serem enganadas, né? A gente orar realmente para Deus agir e que surjam mais pessoas que Deus vai abrindo os olhos, porque o que eu sempre falo, o povo não vai aceitar ser enganado, não. Quem eu explico nas aulas que eu vou, as pessoas, eles logo, vamos dizer, eles voltam atrás. A maioria das pessoas.
infelizmente, eu já falei para vocês que teve os opositores, né? Porque ele está pregando, elogiando tanto Lutero, aí eu chego, Lutero, Calvino, e eu mostro que, na verdade, esses homens são hereges pesados. Calvino é uma heresia pesada. Esse negócio de dizer que os anjos pecaram por ordem de Deus, isso é uma heresia pesada. Não? E aquele negócio de Lutero também dizer justificado somente pela fé, basta ter fé para ser justificado, assim os demônios estariam justificados. Não? Porque a Bíblia diz que eles têm fé. A Bíblia diz que eles têm fé. Então, são duas doutrinas nocivas. São duas doutrinas nocivas. O comentário prossegue. As igrejas pentecostais, em cerca de 100 anos, se tornariam as maiores do mundo. Esse avivamento é um sinal do fim. Esse avivamento é simbolizado na chuva serôdia. Né? Ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Joel profetizou uma operação do Espírito Santo comparando com a chuva temporã e a chuva serôdia. Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? É interessante que aqui o apóstolo Pedro fala, e nos últimos dias, porque vocês sabem que existe uma interpretação que é da igreja primitiva, Irineu de Lyon pregava isso, que a história da humanidade foi dividida em 7 dias. Os 2 primeiros dias, ou seja, 2000 anos, de Adão até a chamada de Abraão, é chamado de os dias das nações, ou o tempo das nações. Os 2 dias seguintes, ou seja, 2000 anos, lembre-se, estou falando de dias como 2000 anos. Os 2000 anos seguintes, da chamada de Abraão até a morte de Jesus, tá bom? Esses 2000 anos, ou seja, esses 2 dias, não? Eles são a era de Israel, o tempo de Israel. E os 2 dias seguintes, ou seja, os 2000 anos do nascimento, da morte de Jesus até a volta dele, Irineu de Lyon diz que seriam 2000 anos. Não? Que seriam 2000 anos. Então seriam também 2 dias, tá bom? Então poderia ser esse o sentido que o apóstolo Pedro estaria falando aqui, né? E nos últimos dias, ou seja, nesses 2 últimos dias, são 2 dias, 2 dias e 2 dias. São 6 dias para salvar a humanidade. 6.000 anos de plano para salvar a humanidade, e depois 1000 anos com a humanidade vivendo o reino justo, vivendo a salvação que foi construída por Deus. No final, eles vão ter chance de escolher entre essa salvação ou a salvação, ou a proposta de Satanás. Né? Infelizmente, eles vão seguir a proposta de Satanás. Né? Joel capítulo 2, versículo 23 diz, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos em Yahvé, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Bom, então, nesse tema que eu não consigo esquecer realmente, né, será que esse conhecimento da verdade, será que a Assembleia de Deus vai conseguir se livrar, pelo menos, desse engano da Igreja Católica? Assim, a mudança, né, principalmente que só com vocês aqui, nesses trabalhos de escola dominical, eu venho falando isso pelo menos há 6 anos. A mudança, infelizmente, era para essa notícia explodir, né? Era para alguém lá botar no Mensageiro da Paz. A Assembleia de Deus reconhece que foi enganada e vamos mudar de caminho, mas infelizmente a mudança é pequena. Mas quem sabe, Deus pode mudar tudo a qualquer momento, né?
Vamos ter fé. O apóstolo Pedro aplicou a profecia de Joel ao dia de Pentecostes. Por diversas vezes a Bíblia faz uso da sementeira como processo da pregação do evangelho, iniciado por Jesus. O cultivo do solo em Israel tem dois momentos distintos. Existe um intervalo de chuva quando lançam a semente, um segundo intervalo entre as primeiras e últimas chuvas. Esse intervalo ocorre uma redução da chuva. Um terceiro intervalo quando cai a chuva temporã e é realizada a colheita. Então essa chuva temporã seria provavelmente a chuva que cairia, vamos dizer, próximo ao arrebatamento da igreja. Então, por exemplo, o missionário Lourenço Ouço, que eu falei para vocês, ele dizia que essa chuva começou há uns 200, 300 anos. Quando principalmente esses moravianos que evangelizaram a Suécia também, evangelizaram o mundo todo. A história deles é tão bonita, irmãos, eles eram tão avivados que eles viveram períodos de perseguição. Eles chegaram na Alemanha fugindo, caminhando 600 quilômetros para fugir da perseguição na Morávia. Perseguição da Igreja Católica lá, da Inquisição Católica. Isso já nos anos 1700. E muitos deles, tanto para a Suécia quanto para a Alemanha, um grupo da Alemanha ficou muito famoso. E quando eles tiveram liberdade, de oração, e eles mandaram missionário assim, por exemplo, 2 irmãos, junta aqui esses alunos que estão aqui, vamos dizer, cada um de nós, quantos somos aqui? Umas 10 pessoas, um exemplo, olha, 2 vai para a África, 2 vai para os Estados Unidos, 2 vai pregar entre os esquimós, 2 vão para a China, 2, entendeu? Dividiram assim, 2 e 2 e 2. Um dos que foram para uma colônia, foram para a Índia, eu não me lembro o nome deles, tem o nome deles na história. Eles chegaram para um inglês, né, que tinha muito dinheiro e tal, e que ele tinha colônias, era dono de barcos, né, ele tinha escravos tal. Eles se ofereceram para ir trabalhar para ele lá nas Índias, tá bom? Nas colônias que esse empresário, navegador tinha. Aí ele falou o seguinte, olha, eu não estou precisando de empregado, não. A situação está difícil. Eu não estou contratando, na verdade, eu estou demitindo. Ele falou, não, mas nós precisamos, nós fizemos um voto com Deus que nós temos que pregar o evangelho lá. Aí ele falou assim, olha, a única maneira de vocês irem é se vocês se venderem como escravos de graça para mim. Porque aí eu deixo vocês irem para lá. Vocês vão, pregam o evangelho de vocês, mas tem que trabalhar. Durante o dia tem que trabalhar. E à noite vocês pregam o evangelho. Tem muita gente lá da África, da Índia, né? Eles têm muita estátua, muita coisa lá. Eu deixo vocês pregarem à noite, mas durante o dia vocês têm que trabalhar. Eles falaram, fechado. Nós aceitamos ser escravos teu para poder trabalhar como um escravo lá só para receber alimento e poder pregar à noite. Só isso que nós queremos, né? Para vocês verem o exemplo que eles foram, né? O comentário prossegue. Os pentecostais utilizam essa variação da chuva para explicar o porquê das igrejas cristãs, sem contar a igreja católica, é claro, só manifestarem o dom de falar em línguas e profetizar próximo do final do século XIX e início do século XX. Na verdade, o pentecostalismo sempre existiu, mas os cristãos estavam fugindo da perseguição dos católicos e dos reformados. O que aconteceu no início do século XX foi um avivamento, ou seja, a chuva caiu mais intensa. E assim, não estava havendo perseguição, estava havendo liberdade para pregar o evangelho. O Brasil, ele foi, vamos dizer, abençoado pela liberdade. Por quê? Porque quando a coroa portuguesa teve que fugir para o Brasil, fugindo de Napoleão, né? Foi em 1806,
eles foram escoltados pela Inglaterra. A Inglaterra ela já dava liberdade para o evangelho há mais de 100 anos. Foi 1682 ou 1686, mais ou menos, nessa época que o rei falou, acabou a perseguição aqui, qualquer um pode batizar quando recém-nascido, quando adulto, não tem mais problema. E a Inglaterra, para ela proteger a coroa portuguesa, né, o imperador português, tudo, trazer eles para o Brasil, proteger eles de Napoleão, porque o único jeito de... porque Napoleão ele tinha uma boa marinha, mas não era tão boa quanto a marinha inglesa. Ele perdia para a marinha inglesa. A marinha inglesa dominava os mares. Tá, ok? Então foi a marinha inglesa que trouxe o imperador para cá. Trouxe o imperador para cá. E aí ela, vamos dizer, de uma certa maneira, assumiu aqui Portugal, teve que trazer soldados, tudo, né? Aí ela exigiu também que o rei acabasse com a proibição de ter outras igrejas, que as igrejas inglesas também pudessem vir. Aí pronto, como lá na Inglaterra já existiam igrejas anabatistas, aí parece que a primeira que chegou aqui foi a casa de oração pentecostal, que existem duas, né? A casa de oração não pentecostal e a pentecostal. Ela chegou aqui ainda nos anos 1800. Então, é uma igreja que eu conheci irmãos de lá, uma igreja cristã. Então, vamos dizer, o Brasil ele foi favorecido e aí o evangelho foi crescendo. O evangelho foi crescendo. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, o Daniel Berg e o Gunnar Vingre, eles, muitos dos cristãos, igrejas que foram fundadas por esses missionários da Casa de Oração Pentecostal, esses cristãos acabaram aderindo às Assembleias de Deus do Daniel Berg e do Gunnar Vingre. Tá bom? Porque ele chegou num tempo melhor de crescimento e se firmaram aqui na capital, no Rio de Janeiro, não? E isso favoreceu muito o crescimento das Assembleias de Deus. Não? E o Rio de Janeiro tinha sido evangelizado aqui no interior por esses missionários da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Não? Então, realmente, houve esse crescimento. Houve esse crescimento. O item 11.19.11, já são 9h34. Bom, eu vou parar aqui. E as perguntas, pastor? Isso.